Bom, nós estamos aqui na Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social. Vamos conversar com o Marcos Paulo, supervisor municipal do Bolsa Família, né? Ele vai falar sobre a ação de qualificação cadastral. Ele vai explicar para os nossos ouvintes, telespectadores, né, o que quer dizer ação de qualificação cadastral. É um prazer, Marcos. Muito boa tarde. Boa tarde, Ednardo. Boa tarde a todos que estão assistindo e acompanhando a programação. E falando um pouquinho da ação de qualificação cadastral, fiz aqui algumas anotações, né, para a gente pontuar de uma forma bem assertiva e também atender à necessidade da população. A ação de qualificação cadastral ela é uma medida fundamental, né, que procura garantir os registros cadastrais, né, e capturar de maneira precisa a realidade das famílias e que estão inscritas no cadastro único. E acontece em dois momentos essa ação de qualificação cadastral, que são eles a averiguação cadastral e a revisão cadastral. Bom, Marcos, eu queria que você explicasse o que é averiguação cadastral e revisão cadastral. Ele vai explicar para a gente, para que vocês possam entender melhor qual a diferença de uma para a outra. Pronto, a averiguação cadastral ele é o processo de comparação entre as bases do governo federal. Então, é feito esse cruzamento de dados no momento da averiguação cadastral e, a partir do momento que é identificado alguma inconsistência relacionada à renda de algum dos membros da família, então, imediatamente, essa família ela é incluída na lista de averiguação para que possa ser feita essa regularização do cadastro único. E a revisão cadastral, né? A revisão cadastral ela consiste, no caso, famílias que estão desde 2019 sem atualizar o cadastro único. Pois, como muitos já sabem, né, a gente já tem batido bastante nessa tecla, o cadastro único ele tem que ser atualizado de 2 em 2 anos, ou então quando houver alguma mudança na composição familiar ou na realidade da família relacionada a endereço, a série escolar, a trabalho e renda. Então, toda vez que houver alguma dessas mudanças antes dos 2 anos, a família tem essa autorização de procurar o CRAS para poder ser feita essa atualização. Se ao longo desses 2 anos não acontecer nenhuma mudança, então a pessoa ela vai naquela data determinada, contando com a data que ela fez a entrevista. Ou seja, se a família ela procurou o CRAS, vamos supor, no dia 15 de maio de 2022, naturalmente, em 15 de maio de 2024, ela vai ter que procurar novamente para poder ser feita a atualização do cadastro dela. Então, a revisão ela consiste nisso, é a família que está desde 2019 sem atualizar o cadastro único. Então, o nome dessa pessoa ela vai vir numa lista, certo? Inclusive essa lista ela já está sendo divulgada, certo? A gente já tem feito as divulgações, por isso que eu reforço aqui a importância de todos os ouvintes estarem acompanhando as redes sociais da Prefeitura Municipal de São Benedito, tanto no Facebook quanto no Instagram, que é onde a gente tem feito essa publicação e é onde também a família ela vai poder verificar se o nome dela ou de algum componente da família consta nessa lista de averiguação ou de revisão cadastral. Marco, com relação à quantidade de famílias que precisam de fazer um ou outro procedimento, como você acabou de falar, é uma quantidade significativa? Sim, a averiguação é uma quantidade menor. A averiguação, a gente contabilizou apenas 110 famílias, certo? Então, algumas já foram visitadas porque o público 3... Vocês podem reparar que a lista de averiguação ela não está por ordem, ela não está em ordem alfabética. Por quê? Porque nós fizemos a separação por público. Público 1, público 2, público 3, público 4, público 5. Então, está separado por público. Cada um desses públicos, certo, tem uma prioridade. Então, é de acordo com a numeração mesmo do público. Por exemplo, o público 1, ele tem uma certa urgência. Logo em seguida tem o público 2. Então, a gente fez essa separação. O único público que, no caso, não vai vir vai ser o público 3. Por quê? Porque o governo federal ele determinou que o público 3 seria um público com visita obrigatória. Então, foi separado esse público 3
eu fiz essa filtragem, repassei para os equipamentos e eles fizeram as visitas obrigatórias do público 3. Então, todas as visitas do público 3 já foram realizadas. Então, da averiguação, só resta 110 famílias, mas a revisão já é um número bem maior, já ultrapassa os 1.700 famílias. Marcos, diante dessa necessidade dessas pessoas virem até aqui para cumprir com essa requisição, né, com essa determinação do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Caso a pessoa não cumpra, caso a pessoa não venha, tem um prazo, né, para que a pessoa possa comparecer. Ela não comparecendo nesse prazo, o que essa pessoa, o que essa família poderá ter, digamos, de punição, a suspensão do seu benefício? A suspensão acontece três etapas. Primeiro, o benefício ele é bloqueado e a pessoa ela ainda tem um tempo para procurar. Logo em seguida, se a pessoa ela não procura, o benefício ele é cancelado. Se a família continua sem procurar, acontece a exclusão do cadastro único da base. Então, ou seja, a família ela vai ter esses momentos para poder procurar o equipamento. Então, a gente acredita que a exclusão do cadastro só se for assim em um caso muito exclusivo, porque a família ela vai passar por um período de bloqueio e um período de cancelamento. Então, já no bloqueio, com certeza a família vai procurar o equipamento. Aí, no caso aqui, cortando seu raciocínio, no caso, no bloqueio, só será desbloqueado caso a pessoa compareça aqui na secretaria para que você possa atualizar, atender essa exigência do Ministério? Exatamente. A pessoa ela vai comparecer aqui na secretaria mesmo, porque esse atendimento dessa listagem ela não está sendo feita nos CRAs, ela está sendo feita aqui na secretaria, aqui no andar de baixo. Tem a sala do cadastro único, né, que conta com 4 profissionais que estão fazendo esse procedimento diretamente no sistema, certo? Para poder agilizar, inclusive, o serviço, porque ficaria muito demorado se a gente fizesse no formulário físico para depois colocar no sistema, o que é o natural, certo? Normalmente é feito assim, o cadastro ele é feito no formulário físico e depois ele passa por uma revisão para poder entrar no sistema. Só porque nós tivemos esse planejamento para que fosse feito diretamente no sistema. Então, a gente selecionou os profissionais que poderiam estar fazendo esse serviço de uma maneira bem assertiva, montamos a equipe, montamos a sala e eles estão fazendo esse atendimento. Bom, não sei se a gente perguntou tudo, se você tem mais alguma coisa a acrescentar, senão fica à vontade para você, mais uma vez, reforçar e finalizar, portanto, essa sua entrevista, por sinal muito pertinente, muito importante para essas pessoas que muitas vezes não estão sabendo, né, da necessidade de atualização, de vir até aqui para cumprir com esse requisito, né, do Ministério do Desenvolvimento Social. Pronto. Os atendimentos eles estão sendo feitos da seguinte forma. Na parte da manhã, são 16 atendimentos, certo? Cada entrevistador, ele atende 4 famílias, são 4 entrevistadores, certo? E na parte da tarde, são 9 atendimentos. Então, a gente normalmente dá nos equipamentos, nos CRAs, aquela prioridade de zona rural na parte da manhã e zona urbana na parte da tarde, só porque aqui não tem como a gente fazer isso, certo? Infelizmente não tem como a gente fazer essa divisão por conta que o público é muito misto, certo? A gente vai ter naturalmente em algumas listas mais famílias da zona rural e poucas famílias da zona urbana, então o atendimento ele é por ordem de chegada mesmo, certo? Tem esse limite de atendimentos, o fluxo ainda está muito baixo, certo? Então, a gente conta que as famílias elas consigam ter acesso a essa lista o mais rápido possível para poder identificar. De repente, ela pode se deparar com a seguinte situação. Marcos, mas o meu cadastro já foi atualizado esse ano. Mesmo assim, é importante que a família ela venha até o setor para poder verificar se não existe nenhuma pendência e poder garantir que realmente ela continue seguindo com o cadastro único ativo e que ela não fique de fora de nenhuma política
nenhuma política pública do governo federal. Bom, nós ouvimos aí o supervisor do Bolsa Família aqui de São Benedito, Marcos Paulo, falando a respeito dessas atualizações, né, que estão sendo cobradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e que as pessoas procurem observar as páginas sociais da própria Prefeitura, da própria Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, ou então vocês podem vir aqui, no momento que vocês vierem aqui à cidade, você que mora, digamos, numa comunidade rural, dá uma passadinha aqui, não custa nada, rapidinho você vai saber se é ou não necessário. Se for necessário, se você não puder esperar naquele momento, você já está sabendo que é preciso você vir em outro momento para fazer esse procedimento. Tá bom? Está combinado assim? Então, as imagens do meu amigo Riquelme Rodrigues, Ednardo Pinto, hoje aqui da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, conversamos, tá certo, com o Marcos Paulo do Bolsa Família.